versículo 1 ao versículo 15. Quero te desafiar nesses próximos meses a ler o Evangelho de Marcos. Ler, meditar, estudar, fazer cultos domésticos. Todos acharam? Marcos capítulo 1, versículo 1 ao 15. Encerramos a série João. Todo primeiro domingo do mês nós estamos falando da série Família, com textos, com pregações expositivas em textos espalhados nas Escrituras. E nos outros domingos nós ministramos a série em Marcos. A partir desse domingo vamos começar. Você que está nos visitando, é assim que funciona a dinâmica da nossa igreja. Amém? Nós cremos na suficiência das Escrituras Sagradas. Nós cremos que essa palavra é inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada pelo Senhor. E é suficiente para a nossa compreensão acerca da salvação e também acerca do que nós fazemos como salvos em Cristo Jesus. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor Jesus nos leve ao arrependimento. Que o Senhor Jesus tire de nós toda a frieza e tudo aquilo que tem desviado os nossos olhos para outros deuses, e que Cristo volte a reinar nas nossas vidas, volte a ser o centro da nossa jornada, o centro da nossa história, e que o nome dele seja glorificado através de cada ato da nossa caminhada, no nome santo de Jesus. Todos digam amém. Nós vivemos um período chamado período científico, um período onde a ciência tomou corpo, séculos 17, 18, nós vemos uma ascensão. Século 19, nós vemos um período do liberalismo teológico. E
as pessoas começaram a colocar fé na ciência. A igreja começou a ficar desacreditada. Depois da Reforma Protestante, nós tivemos uma efervescência da palavra, mas logo depois, diante das questões doutrinárias, começou a ter um esfriamento e, por influência do iluminismo, do cientificismo, as pessoas começaram a colocar fé na ciência. E essa se tornou a esperança das pessoas. A exatidão. Se é que há exatidão na ciência. A fé das pessoas, a fé, especialmente por influência da Europa, a fé foi canalizada para a ciência. E não que a ciência não tenha a dádiva de Deus, mas o tipo de ciência que estava sendo depositada a fé é a ciência empírica, onde tudo tinha que ser provado de forma, através dos testes laboratoriais. Então a fé das pessoas estava sendo depositada nesse sentido. Haviam poucos homens, havia homens que tentaram pregar o evangelho, mas foram desafiados por esse período. Mas logo depois, essa esperança acaba. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, as pessoas perderam a fé na ciência. E a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma desesperança total, onde as pessoas começam a desacreditar de tudo e de todos. E as universidades espelham essa falta de esperança. Incrível, um jovem entra na universidade, principalmente nas universidades públicas, entra certinho, e com o passar do tempo ele começa a ficar torto. Na USP em São Paulo é muito comum você caminhar e ver jovens caídos no chão, tomados de droga e álcool. O NB não é diferente. A universidade se tornou um pensamento desacreditado de tudo, até da própria ciência. Imagine de outras coisas. E a gente vive nessa época de desesperança. Alguns colocam suas esperanças em questões sociais, aí começa a se tornar seguidor de Karl Marx. Outros colocam a esperança no capitalismo. E aí, assim começa a humanidade degringolar. E o contexto que a gente enxerga aqui, antes que esse evangelho chegasse, antes que esse manuscrito chegasse, era esse contexto de desesperança. Paulo e Pedro já haviam morrido. As pessoas estavam sendo perseguidas sob o governo de Nero, perseguição forte, o clima de desesperança. Mas de repente chega esse manuscrito, trazendo esperança, trazendo a esperança de um Cristo que chegou, que se esvaziou da sua própria glória e tomou forma de servo. É isso que o Evangelho de Marcos, a priori, nos ensina, de um Deus glorioso, um Deus transcendente que se tornou imanente, um Deus distante que se aproximou em forma de gente. Não somente se aproximou em forma de gente, mas serviu como homem. E esse evangelho chega nessa comunidade justamente para trazer essa esperança. Mas não somente para trazer essa esperança, mas para fazer de nós, para fazer daquela comunidade, para fazer de nós que estamos aqui hoje, servos do Senhor, imitadores de Cristo, mas não só imitadores de Cristo,
mas servos que fazem o que Cristo fez, serviu. E a servidão que nós desempenhamos, com base na servidão de Cristo, renova a nossa esperança. Porque a nossa servidão aponta para um momento que nós estaremos por toda a eternidade servindo ao Senhor, hora após hora, momento após momento, declarando: Santo, Santo, Santo és o Senhor. Tudo que nós fazemos aqui aponta para algo maior. Essa mesa com essa ceia aponta para um glorioso momento de comunhão face a face com o Senhor. Aquilo que você desempenha aqui na terra, para a glória de Deus, tudo que você faz no serviço cristão, aponta para algo muito maior, a tua servidão por toda a eternidade. É por isso que tudo que você faz aqui, aumenta a tua esperança. Quando você trabalha para o Senhor, a tua esperança é renovada. Ser servo de Cristo, imitando o exemplo de Cristo, faz com que a nossa esperança seja renovada. Servir a Cristo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos recursos, alimenta a esperança que há de uma servidão que durará por toda a eternidade. Por isso, quando as pessoas deixam de servir ao Senhor, deixam de trabalhar para o Senhor, a esperança delas começa a diminuir. Porque elas deixam de ter, de forma visível, aquilo que acontecerá no futuro. O reino de Deus, hoje, se manifesta com coisas visíveis. O reino de Deus se manifesta com aquilo que você faz para Deus, com aquilo que você faz para o próximo. O reino de Deus se manifesta no seu relacionamento com o Senhor, no seu relacionamento com o seu irmão. E a partir do momento que você acha que está se relacionando com Deus, mas deixa de se relacionar com o seu próximo, de servir o seu próximo, a percepção do reino de Deus futuro começa a ficar bem pequena na sua vida. O reino de Deus futuro é perceptível em coisas visíveis no presente. Adoração não é aquele ato de você sair de si e entrar num nível de transcendentalismo, e entrar lá no céu e ver Deus. Não, isso não é adoração. Adoração é sacrifício a favor do próximo. Então, você quer ter uma vida profunda de adoração? Sirva. Porque o ato mais profundo de adoração do servo de Deus é servir. Por isso que o nosso Senhor Jesus foi o maior adorador que teve, porque ele veio em carne, saiu da sua glória, se tornou como um de nós, viveu sem pecado, mas fez tudo aquilo que tinha que ser feito, para que o nome do Senhor fosse glorificado e nós fôssemos resgatados da ira vindoura. O Evangelho de Marcos vai trabalhar a doutrina da encarnação. Deus que se fez carne. Mas ele não só se fez carne, ele se fez servo. Vai falar da fé, da salvação. Vai falar de Jesus como o maior, como o primeiro e último exemplo. Vai falar do fim dos tempos. O Evangelho de Marcos trouxe esperança. O Messias que havia sido prometido chegou. O nosso rei chegou. O mais interessante é que esse rei chegou, mas ele não chegou no formato que os judeus esperavam. Ele chegou como rei, mas um rei sofredor. Ele chegou como um rei sofredor, como um servo sofredor lá de Isaías capítulo 53. E isso mexeu com a cabeça dos discípulos, isso mexeu com a cabeça dos judeus, porque de fato eles precisavam, entre aspas, de um rei que tivesse um poderio político, um rei que tivesse um poderio que pudesse tomar toda a dominação de Roma. Mas ele veio como rei, mas um rei servo. Imagine um rei servo. Isso confunde a nossa mente. Isso confunde. Por isso que o Evangelho é distinto de tudo quanto é
sistema de pensamento. Porque o Evangelho coloca o rei como servo. Marcos era companheiro de Pedro. Lá no livro de Atos, ele é dito como João Marcos. Colossenses capítulo 4:10 fala que Marcos acompanhou Barnabé. Ele era primo de Barnabé. E também acompanhou Paulo na primeira viagem missionária, lá em Atos capítulo 12, versículo 25. Mas teve um problema que o fez voltar. Marcos abandonou, na segunda ele já não foi com Paulo. Barnabé quis que Paulo o levasse na segunda viagem, mas Paulo recusou. Marcos ainda estava um pouco imaturo, precisava maturar muitas coisas na vida dele. Parece que esse atrito separou Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 15, 38 ao 40. Mas Marcos amadureceu, como todos nós amadurecemos, e com o tempo, Paulo se convence disso. Lá em Colossenses 4:10, Paulo instrui os colossenses a receber Marcos. Em 2 Timóteo 4:11, Paulo pede para trazer Marcos, porque agora Marcos era alguém útil no ministério. Em algum momento, Marcos era um cara despreparado, era um cara que precisava de ter mais experiência, mas depois isso foi reconhecido. O ministério dele foi restaurado. Pedro foi um homem que ajudou muito a vida dele. 1 de Pedro 5,13 fala, Pedro se refere a Marcos como meu filho. Não obstante as falhas, Pedro também não era um que tinha falhado. Pedro soube lidar com a falha de Marcos, porque Pedro também tinha falhado. Pedro tinha falhado pessoalmente com o Senhor. E como Pedro falhou? Se a gente pudesse colocar um atributo para Pedro, a gente poderia colocar e chamá-lo de vacilão. Essa música aqui que o Walter Júnior cantou, né? Como eu fiquei emocionado. E a outra música que ele falou, ele contextualizou com o evangelho puro e simples. O mérito de Cristo é o que basta na nossa jornada, porque o nosso mérito, a nossa justiça, de fato, é como um trapo de imundícia. Isso também não justifica as nossas ações e não justifica que nós tenhamos que viver de forma errada, não. Precisamos buscar a santificação, precisamos crescer em graça e conhecimento, mas tendo a convicção que o mérito do nosso acerto é o mérito de Cristo. Se nós acertamos, é porque temos uma graça poderosa que nos ajuda. Pedro era expert em errar. E ele foi um homem muito usado para ajudar Marcos, para que Marcos ganhasse força diante da sua juventude e crescesse como servo de Deus, para a glória de Deus. Marcos escreve esse evangelho entre 70 e 50 depois de Cristo. O contexto era época de matança em Roma. Antes dos irmãos receberem esse manuscrito, o que eles tinham era matança, igreja perseguida por Nero. O que estava acontecendo lá é o que acontece hoje em alguns lugares. Cristãos sendo queimados vivos. Pedro e Paulo já tinham sido limados. Você imagine, Pedro e Paulo exerceram um apostolado de muita influência. Um para o lado dos judeus, o outro para o lado dos gentios. E de repente esses apóstolos já não estão mais vivos. A perseguição começa a tomar conta. Mas pouco tempo depois aparece esse pequeno livro. E esse evangelho aparece nesse momento de desesperança, lembrando coisas muito importantes para a nossa fé, como a natureza, a própria missão do Filho, a natureza da missão do Filho. E esse manuscrito aparece para aquelas pessoas para encorajá-los a uma vida de discipulado sobre a cruz, sob a cruz. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês. O livro de Hebreus também parece que tem quase a mesma dinâmica. O povo está sendo perseguido pelos próprios irmãos judeus, porque os hebreus tinham sido convertidos à fé em Jesus Cristo. Os seus compatriotas acharam que eles haviam traído, abandonado os costumes judaicos. E quando o autor aos Hebreus escreve a Epístola aos Hebreus, ele usa essa mesma questão.
diante da perseguição, diante das lutas, o ensinamento que ele traz em todas as advertências que vão sendo feitas durante a carta de Hebreus é para que eles se tornassem discípulos de alguém que era muito superior a Moisés, aos anjos, aos sacerdotes do Antigo Testamento. Então, diante das lutas e das dificuldades, a Bíblia sempre nos recomenda nos tornar servos. É incrível isso. Mas por que a Bíblia, diante do sofrimento, ela não fica com fórmula mágica, com receitinha de bolo? Quem te viu passar na prova não te ajudou, quem te vive na bênção vai se arrepender, porque sua vitória tem sabor de mel. A Bíblia não tem nada disso. Todas as vezes que um servo passa e sofre alguma coisa, a Bíblia sempre nos encoraja. Continue servindo ao Senhor com integridade. Que coisa linda, né? Não tem fórmula mágica, não tem receitinha de bolo. Não tem uma palavra que diz assim, amanhã você vai passar, amanhã a tua luta vai acabar. Os teus problemas foram resolvidos. Não tem uma fórmula tabajara, organizações tabajara, não tem. A Bíblia sempre nos conclama, diante da luta e da dor, sirva. Sirva ao Senhor. Porque no ato de servir a Deus, nós nos identificamos com o Filho que veio em carne e serviu. E o ato da servidão nos leva a viver uma adoração sacrificial que nos faz enxergar e viver no próprio corpo as próprias marcas de Cristo Jesus, e isso aumenta a nossa esperança. Então, esses irmãos que estavam sendo perseguidos, eles precisavam de ter esperança. Mas a esperança deles não era necessariamente vencer uma batalha. A esperança que eles precisavam era de continuar servindo ao Senhor, porque servindo ao Senhor, a alegria da salvação volta para o nosso peito, para a nossa alma, e mesmo passando por lutas e por dificuldades, você vai passando por tudo aquilo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito para um público judeu. Marcos teve como alvo os crentes romanos, gentios. Ele apresenta Jesus como um servo sofredor. E o texto áureo do Evangelho é Marcos 10, 45. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar minha vida em resgate por muitos. Parece que no mundo pós-moderno a saída para o nosso sofrimento é ser servido. Mas eu continuo com o Evangelho. Eu continuo com o Evangelho. O Evangelho nos chama, diante de todas as épocas, diante de todas as eras, a usar a mesma fórmula que o nosso Senhor usou. Sirva. Simplesmente sirva. Mesmo quando você não tenha motivação nenhuma para servir. Diga-se de passagem, a maioria das fases da nossa vida nós não temos motivação nenhuma. Mas tem pessoas que querem servir somente quando tudo estiver bem. É o tipo de pessoa que diz, não vou para a igreja porque hoje eu não estou bem, eu briguei com meu marido. Não, eu não vou fazer isso porque aconteceu alguma coisa na minha vida financeira. A servidão do povo de Deus, muitas vezes, está muito conectado com o estado de espírito que a pessoa vive. E, na verdade, sempre a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada palavra do Senhor nos mostrando que não é por aí. Marcos coloca o foco mais nos feitos de Jesus do que nos ensinos. É claro que em outros momentos o ensino de Jesus vai ser destacado, mas aqui ele vai destacar mais o serviço e o sacrifício, demonstrando a humanidade de Jesus. Marcos demonstra a emoção, as limitações, porque ele estava em carne. No capítulo 1, versículo 16 ao capítulo 36, Jesus anuncia publicamente a chegada do reino, curando, expulsando demônios, multidões sendo atraídas, e também ele atraiu a oposição das autoridades religiosas. Capítulo 3, versículo 7 ao capítulo 8, versículo 21, Jesus continua fazendo milagres,
e o ensino dele conquista a admiração da multidão. Mas ele sempre puxa os seus discípulos para uma instrução particular. No capítulo 7, esses discípulos se unem. No capítulo 6, esses discípulos se unem ao Senhor na proclamação do reino de Deus. Mas a gente vai ver durante esses meses que nem sempre eles compreenderam o ensino de Jesus. A oposição estava crescendo. E quanto mais a oposição crescia, Jesus mais dizia para eles que o propósito de Jesus não era esse reino temporal. Você imagine, as multidões estão te seguindo e os discípulos todos empolgados. É como se você tivesse um amigo famoso. Assim estavam os discípulos, eles estavam andando com alguém famoso. A multidão, mas não porque Jesus quisesse, é porque a multidão acompanhava, a multidão ia atrás, pão e circo, corria atrás. E os discípulos alvoroçados, todos eles muito empolgados, como se dissesse, nós estamos com tudo, nós vamos ganhar essa batalha, nós vamos conquistar de novo o nosso território. E Jesus sempre vinha e, pum! Calma, não vim para ser servido. Meu reino não é deste mundo. Eu imagino, eu queria ser uma mosca para ver o semblante dos discípulos totalmente descaído diante desse balde de água gelada. Assim, como assim? Nós estamos com tudo. Está todo mundo vindo atrás. O Senhor está popular. Jesus, não vim para, parafraseando, não vim para ser popular. Eu vim para dar a minha vida em resgate. E nisso não há popularidade nenhuma. Nisso há servidão e sofrimento. Capítulo 8, 22 ao 10, 45, nós vamos ver tudo isso nesses meses. Jesus explica a natureza do seu reino, do seu discipulado. Você imagina os discípulos empolgados, achando que Jesus seria o rei temporal. Você imagine, discípulo, e o Senhor Jesus vem e joga mais um balde. Aquele que quer ser o primeiro, seja o que sirva. Jesus sempre pega os discípulos e puxa para o caminho da cruz. Os discípulos sempre caminham para o caminho da glória. E Jesus os puxa para o caminho da cruz. E como é fácil cair no caminho da glória? O caminho da glória é o caminho que evita o sofrimento. Martinho Lutero tratou disso. Dos teólogos da glória e dos teólogos da cruz. O caminho da glória é o caminho que busca atalhos. O caminho da glória é aquele que diz, o evangelho é só vitória, só vitória, só vitória. Sim, o evangelho é só vitória. Mas não necessariamente agora. Hoje você vai ter flertes de luz, de uma glória vindoura. Mas agora o chamado para mim e para você é o chamado da cruz, é o chamado do discipulado. É o chamado de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. E a vitória existe. Você pode ter certeza que ela existe. E ela vai vir com força. Ela vai vir com muita força. Vai vir com força total. E ela vai te sugar desse mundo aqui de uma forma tão impetuosa que você vai se sentir, de fato, um grande vitorioso. Porque você será tirado desse corpo pecaminoso, desse corpo que te carrega sempre para fazer o mal, e terá um corpo transformado. Essa é a maior vitória que, pelo menos a minha Bíblia, me mostra. Do capítulo 10, 46 ao capítulo 15, o ápice, o rei entra em Jerusalém, as multidões se agitam, aí vem outro balde de água fria, mas a oposição vence. Jesus é julgado. Nesse momento, os discípulos, perna para quem te quer. Nesse momento, os discípulos, não, esse tipo de reinado eu não quero para a minha vida, não. Ser rei desse jeito aí, não. Mas Jesus já tinha explicado isso para eles.
E o próprio Pedro tinha falado anteriormente, quando os discípulos se dispersaram diante da perseguição, Jesus disse para Pedro: você quer ir também? Pode ir. Senhor, para onde eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro, pecador, muito pecador. Ele se esqueceu disso. Ele esqueceu até do que ele tinha dito. Ainda bem que nós vivemos debaixo de uma graça poderosa do Senhor. O Senhor não lembra dos nossos pecados. Porque se o Senhor lembrasse dos pecados de Pedro, jamais teria chamado ele. Mas graças a Deus, pela graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, que diante das nossas falhas, iniquidades, pecados, negativas, erros, ainda bem que Ele nos perdoa e não se lembra mais disso, lança tudo no mar do esquecimento e nos levanta para a glória dEle, para cumprir a tão grandiosa missão que Ele reservou para todos nós. Capítulo 1, versículo 1 ao 15. Boas novas sobre Jesus começam com um anúncio. Capítulo 1, versículo 3, João Batista preparando o caminho do Senhor. Preparando o caminho do rei. Todo rei precisa de um arauto para anunciar a sua chegada, ou anunciar que ele já chegou. E João Batista é esse arauto. Esse que prepara o caminho do Senhor e declara: endireite as suas veredas, se arrependa dos seus pecados. Proclamou João Batista. No seu batismo, a voz do céu define o destino messiânico de Jesus, como prenunciado na figura do rei Davi, ou na figura do servo sofredor, de Isaías 42, diz a palavra de Deus, que naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João Batista foi batizado no rio Jordão. Depois a palavra de Deus diz que ele foi levado ao deserto, foi tentado, e logo após anuncia as boas obras, as boas novas, o reino de Deus nos chamando à fé e ao arrependimento. Aqui a gente tem 3 questões: o ministério de João Batista, um rei que se move, anunciando um rei que viria e agiria, um rei que estava prestes a chegar, e essa função de João era preparar e proclamar a chegada de Jesus. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. O ministério de João Batista, o arauto. Esse é o ministério que eu e você temos hoje. Nós estamos como arautos do rei, pregando que Jesus um dia voltará. Essa é a função do arauto, é anunciar que o rei voltará. E hoje nós temos essa função. Não necessariamente na forma como foi o ofício de João Batista, mas como igreja apostólica do Senhor, chamada a cumprir o ID de Jesus Cristo, anunciar que Ele é o Rei, o Salvador, que pode desviar a ira vindoura daqueles que creem no seu nome. Pregue isso a tempo e fora de tempo. É o anúncio, é a exortação que a igreja sempre vai ter, diante até mesmo da perseguição. Diante da perseguição que a gente vive hoje, o melhor consolo que existe para você é: pregue a palavra de Deus. É o que Paulo falou lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, a um grupo de gregos que não tinha esperança quanto ao que aconteceria depois da morte. Ele diz lá no final, capítulo 5, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que Jesus voltaria e levaria tanto os vivos quanto os mortos. Pregue essa palavra.
a tempo e fora de tempo. No capítulo 1, 9 ao 11, nós temos o batismo de Jesus, e do 1 ao 12 ao 13, a tentação de Jesus no deserto. Vamos lá. Versículo 1 fala do Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1. O Evangelho, que nada mais é do que as boas novas. As boas novas sobre a vida. As boas novas sobre a morte. E as boas novas sobre a nossa ressurreição. Na pós-modernidade, o Evangelho é diluído somente em relação à vida. E pouco se fala em relação ao que é o Evangelho. O Evangelho é viver a vida, as expectativas da morte e a esperança da ressurreição em Jesus Cristo. Se você colocar a sua esperança só nessa vida, você vai ser consumido. Você não vai dar conta. As pessoas se convertem por qual motivo? Porque a ação do Espírito Santo, como dádiva divina, colocou no coração delas que a esperança que elas tinham em relação a essa vida era uma grande furada. E Jesus se torna a esperança de todos nós. Depois o texto fala de Jesus Cristo, versículo 1. Jesus é a forma grega do nome em hebraico Joshua. O Senhor é a salvação. Cristo significa, tem um significado, de que a missão dele como governador do reino vindouro de Deus havia chegado. No versículo 4 nós temos o batismo. O de João era diferente, um pouco dos judeus. Esse batismo era uma simbologia da necessidade da pessoa vir a Deus por meio do arrependimento e da fé. Ele usa a expressão de batismo de arrependimento, ou seja, um batismo que resulta do verdadeiro arrependimento. E arrependimento é sair do pecado e se voltar para Deus. Por isso que nós batistas acreditamos que o batismo, a conversão, precede ao ato de descer as águas. O novo nascimento precede a própria simbologia do ato de você ser imergido. No versículo 5, fala da confissão de pecados. Ou seja, confessar o pecado é concordar com Deus sobre eles. É você se curvar diante de Deus, admitindo que realmente aquilo que você faz desagrada ao Senhor. Você está concordando com o Senhor que você é um pecador. E está concordando com o Senhor nos termos do Senhor, não é conforme os seus termos. Porque a pós-modernidade também tem um problema muito grave, irmãos. As pessoas, elas querem receber o Evangelho, mas elas querem receber nos seus próprios termos. Elas querem qualificar o que é pecado e o que não é, conforme o que ela pensa, não conforme o que a Bíblia diz. A gente está vivendo uma situação difícil. Daqui a pouco eles vão ensinar que pedofilia não é pecado. Está faltando um pouco. O versículo 8 fala do batismo com o Espírito Santo, o ato que acontece quando alguém é levado à fé em Cristo. Algo que acontece no ato da conversão. Versículo 9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Jordão. Nazaré fica a mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém. E no versículo 10, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Ou seja, um símbolo de empossamento de Jesus para o ministério. Versículo 12. A Bíblia diz que o Espírito o impeliu. Ou seja, Jesus foi induzido pelo Espírito Santo a enfrentar Satanás.
Aqui tem uma coisa interessantíssima para a nossa fé. Ele foi impelido pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás. E aqui ele deu o primeiro passo para derrotar o reino do mal. Adão e Eva fracassaram. Mas aqui, o Senhor Jesus foi vitorioso. Ele não se curvou. Aqui começa a nossa vitória. E no versículo 15, o texto diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O caminho já estava feito. Jesus já havia derrotado o reino do mal, e agora o que tem que ser feito é: acredite no Evangelho, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Eu venci aquele que enganou. Eu venci o enganador. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Se arrependam e creiam no Evangelho do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Bom, eu queria extrair aqui algumas lições, versículo 1 ao versículo 15, algumas implicações práticas. Primeiro, Deus cumpriu o seu desígnio. A esperança do Evangelho é diferente de qualquer esperança. A esperança de alguns era depositada na ciência. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ciência já não respondia aos anseios. Os hippies começaram a viver, e muitos deles ainda vivem, como uma metamorfose ambulante, num subjetivismo total. Uma vez eu estava em Porto Seguro e parei para conversar com um hippie. Meu irmão, é uma lombra danada. Tudo é subjetivista, tudo é relativo, o cara não fala nada com nada, precisa de Jesus mesmo. É a desilusão pós-moderna, é não acreditar em nada, ou acreditar em tudo. Eu não sei qual é o pior, é não acreditar em nada, ou acreditar em tudo. Aquele cara que acredita que tudo é Deus e Deus é tudo. Já viu o Marco Luque imitando lá o cara lá com as trancinhas, aquela figura lá nordestina, o baiano? Eu tenho família baiana, então eu posso falar, ninguém vai ficar com mimimi achando que eu falei da sua Bahia, que a Bahia também é minha. E ele começa a conversar com o cachorro, como se o cachorro fosse gente. Daqui a pouco o cachorro vem querendo morder ele, e ele começa a chamar o cachorro de capeta, Satanás, e aí aquele vídeo estoura. Essa é a figura do homem pós-moderno, doido de jogar pedra na lua. Quem já ouviu a entrevista do Raul Seixas? Eu não dizia nada com nada. Eu não sei se ele não acreditava em nada ou se ele acreditava em tudo. É a desesperança pós-moderna. Não se prender a nada ou se prender a tudo. Na Índia, até uma formiga vira Deus. Esse Evangelho traz a esperança. Deus cumpre o seu desígnio. O arauto do rei anuncia o rei chega e vence as trevas. Essa é a mensagem mais poderosa. O arauto vem e vem humilde, não sou digno nem de desatar as alparcas. Mas vem um que é muito maior que eu. E ele vem e destrona o reino de Satanás, alimentando a nossa esperança, alimentando a nossa alma, nos enchendo de paz. Diga-se de passagem, paz no vale. Eu acho que o charme do Evangelho é justamente isso. Porque para muitas pessoas ter paz é ficar num ambiente onde os passarinhos ficam cantando e você diz: nossa, que paz, os passarinhos cantando. Não, a paz do Evangelho é diferente. A paz do Evangelho é você estar dentro de um vulcão e estar sentindo a esperança de que o Senhor está contigo. Isso é paz.
Você está na mata, ouvindo os pássaros cantando, igual aquele cara lá que fica lá, nossa, essa cachoeira, muito doido, muito legal, isso aqui que é a paz, paz e amor. Não, isso não é paz, isso é lombra, isso é droga. Paz é você estar passando pelo vale da sombra da morte e nada temer. Isso é paz. Isso é paz. Deus cumpriu o seu desígnio. O evangelho anunciado em Cristo Jesus, nos ensinando, nos levando ao caminho do discipulado, com base na fidelidade de Cristo. Gente, aqui é uma coisa muito importante. A gente aprende nesse texto, que o chamado ao discipulado que nós temos é com base na fidelidade de Cristo. Jesus venceu a Satanás, sem pecado, foi até a cruz, caminho de morte. Nele não houve dolo, nele não houve culpa. E a nossa vida de discipulado é com base no mérito dele. Aqui está o charme do Evangelho. Aqui é onde muitos tropeçam. Porque muitos acham que vida cristã é justamente você ser um exemplo com base no seu próprio exemplo. Você busca ser exemplo com base no mérito e no exemplo de Cristo. E se você errar, o acerto dele cobre o teu erro. Isso se chama perdão. Ah, como isso é lindo! Como isso conforta a minha alma. Isso não conforta a minha alma para que eu viva dissolutamente, para que eu faça o que eu quiser da minha vida, não. Isso conforta a minha alma porque nos momentos de vacilo que a gente comete, a gente começa a olhar para Jesus e diz, é verdade. É verdade. Como a música lá do Pedro, do Walter Júnior fala, né? Ô cabra que errou. Se não fosse o mérito de Cristo vir sobre a vida dele, ele teria sido eliminado, fulminado, sem chance de passar por uma escala, uma conexão, nada. Assim sou eu e você. Deus cumpre com o que diz, nos chamando ao discipulado. Esse evangelho fala justamente disso, Deus que se fez carne, e se fez carne para servir, se fez carne para diaconar, e nos chama para fazer o mesmo que ele fez, mas com uma vantagem, nas pisadas dele. Isso faz toda a diferença, porque o peso sai. O legalismo é a seguinte questão. O legalismo é aquela tentativa de você mostrar para Deus que aquilo que você faz convence a Deus de que você é bom e pode se tornar digno de receber alguma coisa. O discipulado é totalmente diferente de uma vida de legalista. O discipulado é o convencimento que o Espírito Santo traz ao seu coração de que os méritos de Cristo te faz a cada dia mais dependente dele. E até os teus acertos, olha só o que é ser discípulo de Jesus. Até os teus acertos são creditados na conta do Filho de Deus na cruz do Calvário. Porque a gente tem mania de falar também, né? Poxa, eu acertei, sou casado, nunca traí minha mulher, nunca matei ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Cara, até a bondade que há em você não é tua. Enquanto você está achando que você é bom, você vai continuar se justificando diante de Deus, diante dos homens, e puxando a glória que não é sua, é dele. Ser discípulo é justamente isso. É fazer o que ele fez, mas depositando nele a confiança, a esperança, o mérito, a honra e a glória. Estamos diante de um rei que, tentado, não cedeu ao pecado. Olha que coisa maravilhosa, diferente de Adão. Estamos diante de um rei com obediência completa. O que possibilita eu caminhar com Cristo é que ele obedeceu de forma completa. Porque eu sei que eu não vou ter obediência completa. Isso também
não tira a minha responsabilidade de buscar viver obedientemente. Porque senão você cai no erro do antinomismo, ou seja, viver uma vida contrária aos mandamentos do Senhor. E não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor quer que os salvos obedeçam. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos elegeu para a nossa santificação. Ele não nos elegeu para que a gente andasse em pecado. Ele nos elegeu justamente para que a gente se fosse conformado à imagem e semelhança do Seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 4,15 fala dessa obediência completa de Jesus. Então nós estamos diante de alguém que tem obediência completa. Porque, gente, caminhada cristã é uma luta. O nosso maior temor é o seguinte, que a gente acerta e daqui a pouco erra. A gente acerta e daqui a pouco erra. Lembra de Lutero lá? Aquela história, 5 dias com Deus, pecou. Volta para o início da fila, para o fim da fila. Começa de novo a fila. Quando chega no 3º dia, erra de novo, volta para o início. Sempre tentando chegar ao fim sem erro nenhum. Isso você não vai conseguir, eu também não vou conseguir, isso eu já tenho certeza disso. Mas eu vou olhar para o alvo, vou caminhar e vou buscar essa perfeição dia após dia para ser semelhante a Cristo Jesus. Se acontecer um vacilo no meio do caminho, olhe para aquele que teve obediência completa. Olhou para aquele que teve obediência completa, você diz, puxa vida, tenho em quem me respaldar. Senhor, me perdoa. Porque o Senhor teve obediência completa. E diante da tua graça, diante do mérito do Senhor, eu te peço perdão por conta da minha obediência incompleta. O teu sangue me cobre e me justifica. E eu posso olhar para Deus e chegar no culto público, me ajoelhar, pedir perdão, chegar no culto privado, me render diante do Senhor e dizer, Senhor, contra o céu eu pequei, estou aqui. Que a tua obediência completa me faça de novo alvo como a neve. E o mais gostoso é quando você se sente alvo como a neve. Experimentar a graça de Deus é uma coisa linda demais. Viver a experiência de pecar, uma experiência negativa, que para o servo de Deus causa dor, causa pânico, causa choro. Mas viver a experiência de receber a graça é algo fenomenal. E para o pecador que se arrepende, a experiência de ser perdoado é muito mais gostosa do que a experiência de ter pecado. Porque você olha para o céu e diz, meu Deus, muito obrigado. Você olha para o céu e diz, Senhor, não sou digno. Você olha para o céu e diz, Senhor, eu não merecia. E de fato você não merecia. Mas Deus é tão poderoso, Ele é tão misericordioso, que Ele te chama pelo teu nome e diz, vem, filho meu. Você está torradinho de pecado, mas vem que eu quero te fazer alvo como a neve. Eu quero te dar a paz. Essa paz que você estava procurando no pecado, que o diabo te enganou, o mundo te enganou, dizendo que você encontrava essa paz lá fora, pois é, você foi enganado, te deram um golpe. Conhece o golpe 171? Pois é, foi enganado, você levou um golpe. Te venderam uma coisa dizendo que você ia ter paz, dizendo que você ia ter alegria, você caiu, se estribuchou, foi enganado, salafrário. O diabo é mais que um 71, eu não sei nem qual é a nomenclatura que eu dou para ele. Eu odeio ele. Tenho ódio dele. Agora, o mais gostoso é que a graça me faz detestar o pecado. Porque o prazer que a graça traz te faz odiar o pecado. Porque você diz, puxa, mas o pecado me deu um prazer que é infinitamente menor do que o que a graça e o perdão de Deus me deu. Então significa dizer que o pecado é um engano. Significa dizer que pecar é um laço do inimigo que te leva para a bancarrota. Significa dizer que nós temos que ser convencidos dia após dia de que não há outro lugar
Não há um lugar mais gostoso do que estar diante de Deus, diante da face de Deus. Não há lugar melhor do que servi-lo, não há lugar melhor do que estar diante do Senhor com ações de graças, com gratidão, com santificação. Não há segurança maior do que a de você estar diante de Deus, sofrendo, mas sofrendo com Ele. O pecado é uma desgraça tão grande na vida do homem, porque ele te faz sofrer, mas te coloca na tua cabeça que você está sofrendo sozinho. E é justamente isso que acontece com você. Você passa maus bocados, porque o pecado te cega de tal forma que você não consegue mais glorificar a Deus. Você não consegue mais viver como você vivia. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem uma excelente, uma ótima notícia. A graça do Senhor está disponível para te levantar novamente. Você foi enganado pelo erro do pecado. Você foi enganado. Te venderam um pacote que você chegou no aeroporto e não tinha o teu nome lá. Hoje eu estava conversando com um pastor, fui almoçar com a minha família, encontrei um pastor e a esposa disse, nós fomos para Israel com a agência, chegamos em São Paulo, não tinha pacote nenhum para Israel. Tinha uma passagem de volta para a nossa casa. É assim que o pecado faz, né? Você compra o pacote, chega lá, o teu nome não está escrito lá. E tu paga uma vexa danada, porque você diz, puxa, esse pacote dizia que eu ia ter isso, que eu ia ter aquilo, que eu ia chegar lá e arrebentar e tal, e tal, e tal, e tal. E o mais interessante, meus irmãos, é que diante da vergonha que o pecado causa, nunca se esqueça que o Senhor está de braços abertos te esperando. Nunca caia no engano de achar que para você não tem mais perdão. O perdão está disponível para a sua vida. Essa é a esperança do Evangelho, do crer e se arrepender. Ele tem poder de nos livrar do poder do inimigo, porque ele venceu a tentação. A mensagem poderosa do Evangelho é que ele tem poder de nos livrar da obra da carne, da obra do mundo, da obra de Satanás, que são os maiores centros de influência que nos envolve. O Novo Testamento vem sempre a trazer essas três questões. Ele tem poder de nos livrar de tudo isso, porque ele venceu tudo isso. Então se volte para Ele, porque Ele venceu tudo aquilo que tenta te iludir hoje, que tenta te carregar hoje. Se volta para o Senhor e volte a servi-lo. Esse é o chamado de Deus, essa é a mensagem de Deus no Evangelho de Marcos. Somos chamados para servir, assim como Ele serviu. E ser chamado para servir não é na força do seu braço, não é no seu mérito, mas é servir no mérito do discipulado dele, porque ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então, quando você serve, você está servindo com base no discipulado dele. Seguir Jesus é isso. Pastor, o que é seguir Jesus? Seguir Jesus é seguir os méritos dele rumo à cruz do Calvário. Você está seguindo as pisadas dele. E se no meio do caminho você errar, o mérito dele, a glória dele te puxa de novo e te faz andar novamente. Você não vai ter que voltar para o início da fila, igual Lutero achava que tinha que voltar, para tentar fazer tudo bem e perfeitamente, sem erro nenhum. No meio do caminho, você não vai ter que abandonar a sua cruz. No meio do caminho, a graça do Senhor vem, te pega, e te levanta e te faz caminhar até chegar na glória do Senhor. Somos chamados para servir o próximo. E a morte de Jesus é a nossa expiação, é a expiação do pecado humano. A partir de quem Ele é, do que Ele fez e ensinou, sua morte e ressurreição, vivamos a implicação desse entendimento, crendo nele como Salvador e vivendo os seus mandamentos para a glória do Pai. Vamos servir ao Senhor? Amém? Eu quero encerrar dizendo, por que
Por que é possível servir ao Senhor? É possível servir ao Senhor, é possível servir ao próximo. Não porque você seja tão capaz disso. É possível servir ao Senhor. É possível ser um diácono por excelência. E todos nós temos uma diaconia, uma vida de servidão. Diaconia é isso, é servir. É possível ser um diácono por excelência? Sim, é possível. Às vezes você acha que não é possível, porque você acha que servir ao Senhor é servir na força do seu braço. É possível servir ao Senhor, porque nós servimos na força dEle, nos passos dEle, à sombra dEle, sob os cuidados dEle. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A figura trinitariana aqui da ação da Trindade. Deus envia Jesus, Jesus promete o Espírito, que se tornaria o nosso Consolador, aquele que nos conduziria a toda a verdade, aquele que nos convenceria do nosso pecado, do juízo, da justiça, aquele que seria de fato alguém que marcaria o compasso da nossa caminhada, aquele que diz, você está fazendo a missão, mas a missão não é tua, a missão é acima de tudo minha. Vá, porque eu estou te cobrindo. Continue, porque a minha sombra está te protegendo. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão.